Nós vamos falar aqui dentro de Lucas 24 algumas coisas que foram abertas. E Lucas 24 vai descrever algumas coisas que foram abertas. Aleluia! E logo nos primeiros versículos, a palavra do Senhor diz assim: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas, as que seguiam o Senhor Jesus, ao sepulcro ou ao túmulo, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas, e acharam a pedra removida do sepulcro. Então nós vemos algo aqui, a primeira coisa que foi aberta: o sepulcro, o túmulo. Qual é o contexto dessa palavra? Jesus tinha morrido, tinha sido sepultado naquele túmulo, naquele sepulcro, e a palavra do Senhor então declara que os discípulos, alguns discípulos, começaram a retornar à sua antiga profissão, à sua antiga comunidade, cultura, retrocederam. Então agora aqui aparecem algumas mulheres que foram ao sepulcro, porque quando Jesus morreu já era próximo das 6 horas da tarde da sexta-feira, onde começa então o sábado para os judeus, porque na cultura a partir das 6 horas às 18 horas da tarde, na sexta-feira já se inicia um novo dia, e é o sábado, que até hoje os judeus têm uma ordenança que eles devem guardar o sábado. E isso é uma lei para os judeus, Então o que acontece? Então, quando Jesus morreu, não houve tempo de preparar, porque já estava próximo das 18 horas. Então agora essas mulheres foram lá para levar especiarias, porque elas estavam pensando: puxa vida, mas falta fazer, nós não conseguimos fazer. Nós temos que fazer isso, porque Jesus está morto. E a palavra então declara que aquelas mulheres foram lá, mas quando chegaram naquele lugar, a pedra tinha sido removida, o túmulo estava vazio. E glória a Deus, porque está até hoje, pastora Berna? A pastora Berna recebeu bênção do Senhor e esteve lá algum tempo atrás, outubro, e está lá até hoje. Essa é a diferença daqueles que servem ao Senhor, porque podem dizer que serve a um Deus que é vivo, a um Jesus que está vivo. Amém? Você serve a um Deus que você pode dizer que Ele está vivo. E aí então a palavra do Senhor diz que aquelas mulheres chegaram então diante daquele túmulo, e o túmulo estava aberto. Então a primeira coisa que foi aberto aqui foi o túmulo, e aquele lugar era um lugar de morte, era um ambiente de morte, O túmulo é um lugar de morte, aonde são depositado um corpo, que depois fica apenas o esqueleto. E é tão interessante que nós lutamos com a nossa carne, mas quando ela morre, o que acontece? Depois de alguns dias você vai lá, a carne já está toda indo embora, a miserável já está indo embora, Por quê? Porque ela morreu. Então são dois destinos que tem a sua carne. Aqui nós lutamos com ela, mas quando ela morrer, ela vai acabar. E depois, quando Jesus voltar, ela ainda vai ser transformada. Aí não vai ter mais problema nenhum mesmo. Corpo transformado. E aí então o que acontece? Então esse ambiente do túmulo é um ambiente de morte. É um ambiente onde muitas vezes os sonhos estão lá depositados. Aonde os sonhos estão depositados. Então as pessoas falam e dizem: morreu, foi para o túmulo, todo o sonho dela. Então é um ambiente que não é legal, não é um ambiente que traz para você recordações felizes. Sempre quando você está no ambiente de um cemitério, de um túmulo, você pensa na morte, na separação, naquilo que poderia ter sido feito e não foi. Então este é um ambiente de morte. E aquelas mulheres
que seguiam a Jesus, que eram discípulos de Jesus, né, que caminhavam com Jesus, foram para esse ambiente chorar, porque esse era o lugar para chorar. Mas naquele dia algo foi aberto. O que foi aberto? A pedra que estava naquele túmulo. E o mais importante, Jesus já não estava mais naquele lugar. Já não existia mais morte. E o que nós aprendemos com isso, querido? A primeira coisa que acontece quando nós chegamos na casa do Senhor: o túmulo onde nós estávamos sentenciados à morte é tirado, a pedra que nos prendia naquele lugar. Nós então estamos e recebemos a vida de Jesus em nós. É a primeira coisa que acontece nas nossas vidas. Não estamos mais sentenciados a viver em um lugar de morte, porque a palavra do Senhor diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, nessa noite, Deus tem uma palavra para você: lugar de túmulo, o túmulo não é mais o seu lugar. Ambiente de morte não faz mais parte da sua vida, porque Jesus já ressuscitou e nós ressuscitamos com Jesus. Nós não precisamos mais viver a vida de lamentação, a vida de onde nós enterramos os nossos sonhos. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e você já tem enterrado muitas coisas, mas nessa noite eu quero dizer que Jesus te tirou dessa situação de morte e te colocou em um lugar onde existe vida e vida em abundância. A igreja do Senhor não é chamada para estar em ambiente de morte. A igreja do Senhor não é chamada para estar em uma cultura onde se chora por aquilo que perdeu, onde se chora por aquilo que não tem mais solução. Não! Jesus ressuscitou e nos deu um lugar de vida. Aliás, a palavra diz que nós estamos assentados em regiões celestiais. Estamos muito longe de ambiente de morte. Nós temos escutado agora, a última palavra é relacionamentos tóxicos, né? Você precisa sair desse ambiente tóxico. Você precisa ter um casamento com pessoas tóxicas. E muitos crentes estão vivendo nesse ambiente. Queridos, Deus está te chamando para você sair daí. Jesus já ressuscitou, queridos. Não precisa mais você ficar chorando. Quantas pessoas ficam chorando? Não, porque eu perdi isso, eu perdi aquilo. Não, Jesus te tirou dessa situação. Você está vivo. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus é a cabeça da igreja. E a igreja é o corpo. Ou seja, a primeira coisa que saiu ali foi a cabeça, que foi Jesus do túmulo. Mas Jesus não saiu sem corpo. Nós estávamos lá representados nele. Jesus ressuscitou e nós ressuscitamos. Então muitas vezes nós nos colocamos em lugares de morte. Nós é que nos colocamos. Nós é que dizemos: não tem jeito. Nós já temos a história final, sendo que a história final Jesus já nos deu. Estamos assentados acima de principados e potestades nas regiões celestiais. Este é o seu lugar. Ele nos deu a posição de sermos realeza e também de sermos sacerdotes por causa daquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Então esse é o tempo de nós tomarmos essa posição. Chega de ambiente de morte. Por que muitas vezes você fica nesse ambiente aonde está todo contaminado? E às vezes nós ficamos contentes. E tem pessoas que dizem: há tantas histórias aí fora, porque é o seu karma, porque é a sua família, o seu sangue. Queridos, nós temos o sangue de Jesus nas nossas vidas. A nossa família é do céu, nós pertencemos à família do céu. E nós recebemos todas as bênçãos do Senhor, as bênçãos do céu. Então, em nome de Jesus, aquilo que está trazendo morte para você nesta noite, tome essa palavra: Jesus já ressuscitou e já saiu do túmulo, já saiu do ambiente de morte.
você está com Ele. Chega de morte na sua casa, chega de morte no seu casamento, chega de morte aonde quer que você esteja. Chega, você não precisa estar no ambiente de morte. Mas muitas vezes nós estamos no ambiente de depressão, de angústia. É assim mesmo. Não, queridos, não é assim mesmo, porque Jesus já ressuscitou. Jesus já ressuscitou. Mas, segunda coisa que nós vemos que foi aberto aqui em Lucas 24, verso 31. Abriram-se-lhes os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu. Então aqui os olhos foram abertos. De quem? Daqueles discípulos a caminho de Emaús. Então o que acontece? Qual é o contexto rapidamente? Haviam 2 discípulos que estavam retornando para a sua cidade. E eu quero dizer já de antemão que na carreira cristã não existe aposentadoria, amém? Talvez você tenha 30, 40 anos de crente. Eu quero dizer que você vai servir ao Senhor até os últimos dias sem aposentadoria, aqui na terra. Porque o que você vai receber no céu, querido, é melhor que qualquer coisa. Mas a palavra do Senhor diz que não existem cristãos aposentados, porque Ele disse: até na velhice dará fruto. Então, mas aqueles discípulos estavam sem esse entendimento. Eles estavam voltando, estavam entristecidos. Olha, conversando entre eles, e Jesus aparece no meio deles. Mas eles ainda não perceberam que era Jesus. Por quê? Porque os olhos estavam fechados. E a palavra do Senhor diz que então eles começaram a conversar. E aí Jesus perguntou: mas o que é que está acontecendo com você? Ele falou: da onde que você é? Da onde que você veio? Caiu de que avião? Não tinha avião naquela época, nós vamos dizer, né? Se fosse aqui, que país que você estava? Da onde que você estava? Seu costume dizer: você estava na lua, que você não sabe o que está acontecendo? E foi isso que eles falaram para Jesus. Mas de onde você não ouviu falar de Jesus, o Nazareno, que ele fez muitas coisas, curas, milagres, etc, etc. Mas nós achávamos que ele era o enviado do Senhor. Você vai ver isso na palavra do Senhor. Os discípulos, aqueles que estavam caminhando com Jesus, falaram isso. Então, nós achávamos que ele era o ungido, mas ele morreu. Mas a palavra do Senhor diz que, de repente, os olhos daqueles homens se abriram. Nessa noite o Senhor também está abrindo os seus olhos para você ver que Jesus não nos abandona. Muitas vezes, e eu sei que por muito tempo foi passado no Evangelho, onde dizia o quê? Que tudo que você quiser, você vai conquistar. Queridos, eu creio nessa palavra, mas a palavra do Senhor diz que nós teríamos aflições, mas Jesus venceu o mundo. Mas não está ali implícito, claro, que muitas vezes a gente fala, né, e vós vencereis. Bom, na Bíblia não está isso, mas claro que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas nós teremos tribulações, dias difíceis. E aqueles discípulos acharam o quê? Que iria ser para sempre aquele ambiente de ressurreição. Queridos, imagina andar com Jesus como não era. Porque tudo que estava torto, ele endireitava, né? Talvez você lembrou da musiquinha do Homenzinho Torteiro, é verdade. Agora fizeram uma versão até forte, chique, né? O Wesley estava comentando. Então, tudo que era torto, onde tinha morte, Jesus chegava e estragava tudo, porque talvez tinha comprado o caixão e aí tinha que jogar fora porque não tinha mais. Talvez tinha mortalha lá e tinha que jogar fora. Enfim, ele acabava com todo o diagnóstico. Eu quero dizer que Jesus é especialista em mudar diagnóstico. Não sei qual o diagnóstico que você entrou aqui nessa noite, mas nessa noite Jesus vai abrir os seus olhos. E você não vai enxergar a situação, porque muitas vezes nós estamos como esse discípulo: não sei, eu estou indo na igreja, está tudo mal. Não, queridos, nessa noite o Senhor vai abrir os seus olhos, você vai enxergar que você está andando com Jesus. Então no tempo certo Ele vem e faz a obra, mas Ele irá fazer, eu tenho certeza disso, porque esta é a palavra
do Senhor. Aonde Jesus chegou não ficou a mesma coisa. Em alguns lugares não receberam ele, mas ele fazia até de longe, fazia em volta da cidade, se não quisesse, tudo bem, mas não ficava da mesma forma. Por que na sua vida vai ficar, querido? Mas nesta noite o Senhor está abrindo os seus olhos para você enxergar Jesus, para você enxergar que Ele nunca vai desamparar, Ele nunca vai te deixar. Nós deixamos Jesus, deixamos com as nossas atitudes, deixamos para o nosso prazer, porque de vez em quando não é importante que Jesus esteja na situação que eu estou, mas Jesus nunca nos deixa. O que acontece é os olhos que se fecham, mas quando você abre, você vai ver que Ele sempre esteve ali. E nessa noite, eu tenho certeza que Ele está abrindo os seus olhos para você saber que Ele está com você. Então os discípulos estavam ali sem esperança, não tinham mais certeza do que Jesus tinha falado mesmo, sabe? Aquele negócio, não sabia mais, esqueceram qual era a missão deles, porque Jesus tinha ensinado, eles tinham esquecido, já estavam voltando para Emaús, já estavam voltando para o antigo tempo. Quantas vezes nós fazemos isso? Não dá certo alguma coisa, não vou mais na Casa do Milagre, não quero mais ser discipulado, né? Não vou mais, deixa para lá, esse negócio não é para mim. Queridos, em nome de Jesus, deixa o Senhor abrir os seus olhos para você ver que você está caminhando com Jesus. Jesus está ali. E é tão interessante que eles estavam com Jesus, mas aí os olhos foram abertos, a visão foi aberta, e aí eles começaram a ver e entenderam: não, o plano de Jesus é perfeito, eu estou vendo novamente. Retornaram a visão. Nessa noite Deus está dizendo para você que os seus olhos serão abertos para você retornar novamente para a visão que o Senhor tem para a sua vida, para a missão que o Senhor tem na sua vida, para o propósito que Deus tem para a sua vida, para aquilo que Ele planejou para você antes de você nascer. Eu sempre falo isso e vou declarar enquanto o Senhor me der fôlego. Queridos, ninguém nasceu por acaso porque foi um acidente. Podem ter falado isso, mas o Senhor permitiu que você estivesse aqui nessa noite, porque Ele tem algo a realizar na sua vida, um propósito. E os seus olhos precisam ser abertos, porque muitas vezes nós estamos querendo caminhar de olhos fechados. Eu não sei você, talvez na sua casa você tenha uma habilidade de andar no escuro, amém? Quantos que andam no escuro na sua casa? Levante a sua mão. Mas se você vai em outro lugar, esses dias nós estávamos em Marília, né? Nós fomos lá para a imersão, e eu dei uma topada, porque eu fui levantar no escuro para não incomodar a Rosa, e eu dei uma topada porque eu não estava no meu quarto. E muitas vezes nós estamos assim na vida cristã, nós estamos andando de olho fechado, e aí a primeira coisa que a gente fala: Jesus me abandonou. Primeira coisa que nós falamos: que nada, querido, você só precisa abrir os seus olhos. Abra os seus olhos nessa noite, você vai enxergar que Jesus está andando com você, caminhando com você. Terceira coisa que nós vemos, verso 32, mais uma coisa que Jesus abriu naquele dia. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Jesus abriu as Escrituras para aquele homem. Nessa noite também o Senhor está abrindo a palavra dele para você. Queridos, quando o Senhor nos abre a palavra, eu não sei quantos de você, mas quando você chegou na casa do Senhor e aí você começou a abrir a palavra do Senhor e a ter entendimento, eu não sei quantos de vocês ficaram surpresos. Você fala: não acredito que isso está escrito na Bíblia, não acredito que eu tinha que fazer isso. Por quê? As Escrituras são abertas. E nessa noite o Senhor está abrindo a palavra dele para você. A palavra do Senhor é viva. Quando nós começamos a ter entendimento, ninguém mais nos engana. E nós não ficamos mais confundidos. Porque os discípulos começaram, eles sentiram, falaram: nossa, meu coração começou a arder, porque Jesus estava abrindo as Escrituras, ou seja, a palavra viva estava ali, a palavra do Senhor. Queridos, imagina Jesus lendo as Escrituras.
A própria palavra, declarando a palavra. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida, querido. Ele não quer apenas que você leia a Bíblia e quando você fecha você... Legal, não entendi nada. Não, o Espírito Santo te ajuda, ele abre as Escrituras. Sabe o que quer dizer isso? Você vai ler e viver a palavra. Nós não somos guiados. Eu amo o mover do Espírito Santo, mas nós não somos guiados por moveres. Nós somos guiados pelas Escrituras, porque quando a palavra é liberada, ela é viva e eficaz e acontece. Então nessa noite vamos tomar posse da palavra e vamos viver. Deixa que o Senhor abra as Escrituras na sua casa. Deixa o Senhor abrir as Escrituras na sua vida, para que você possa viver essa palavra. Esse é o tempo de nós vivermos, porque as Escrituras estão abertas, querido. Mais do que nunca, queridos, olha a facilidade. Nós temos a palavra do Senhor de todas as maneiras. Você pode pôr no seu celular e ouvir. Você pode ler no seu celular, você pode carregar a Bíblia, de qualquer jeito, você pode ter a Bíblia onde você quiser. O Senhor nessa noite está abrindo a sua palavra sobre a sua vida. E o Senhor vai abrir a palavra para te dar uma direção, porque quando é a palavra do Senhor, é palavra viva, acontece. Hoje, a minha palavra, né? A minha palavra como homem, como Daniel, às vezes ela muda, né? Às vezes eu posso dizer assim, eu não gosto disso, mas daqui a um tempo você volta e você vai ver eu falando, não, estou gostando, experimentei. Nós mudamos, né? Mas a palavra do Senhor não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ontem Ele fez na sua vida. Quantos tiveram uma ação de Deus na sua vida no passado? Levante a mão. Glória a Deus. Eu quero dizer que hoje vai continuar e amanhã vai continuar até que nós encontrarmos com o Senhor. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não muda. A palavra do Senhor não muda. Então nessa noite Ele está abrindo as Escrituras para você, para que você tenha a palavra viva que vai te conduzir. Quarta coisa que nós vemos que o Senhor abre, verso 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Então veja, Ele abre as Escrituras, mas agora Ele te dá entendimento. E esse entendimento vem através do Espírito Santo. O entendimento vem através do Espírito Santo. Então, eles tiveram as Escrituras abertas, mas passaram para o próximo passo, entender as Escrituras. Não adianta só estar a Bíblia aberta lá em cima da sua televisão ou na cabeceira da sua cama no Salmo 91. Ela tem que estar aberta e você ter entendimento do que está na palavra. Chegou o tempo de nós termos entendimento, queridos. Nós precisamos entender a palavra, por isso que é importante que você leia. Nós precisamos ter entendimento da palavra, porque quando temos o entendimento, então quando nós passamos por alguma dificuldade, nós vamos à palavra do Senhor, porque temos entendimento. A palavra do Senhor, meu pai sempre diz isso, que é como uma bússola. Há algumas pessoas aqui que gostam de pescar, né? O Marcos, não sei se é em alto mar, mas se você vai em alto mar, você precisa ter, né? Os instrumentos para você ser guiados. E a palavra do Senhor é exatamente isso. Domingo passado foi o dia da Bíblia. Então, nós, nessa noite, estamos recebendo o entendimento do Senhor. O Senhor vai te dar entendimento na palavra para que você possa ser conduzido em todas as situações, amém? Para que você possa entender e compreender a palavra e viver a palavra. Porque muitas vezes nós temos a teoria, conhecemos teologicamente, tudo, hermeneuticamente, apologicamente, tudo que é mente. Mas chegou o tempo de nós termos entendimento dentro da nossa vida. Aonde que eu vou usar? Tudo isso é importante que eu falei, né? Tudo é importante, mas nós precisamos passar
do natural para o sobrenatural. Entendermos o que a palavra do Senhor tem para as nossas vidas. E Deus, nesta noite, está abrindo o seu entendimento para as Escrituras. Deus está abrindo o seu entendimento para que você possa saber e possa discernir, como diz a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que têm o Espírito Santo discernem todas as coisas, mas de ninguém é discernido, ou seja, ninguém entende. Olha para aquela pessoa e diz: você não entende como que ele vive. Talvez ele trabalha com você e fala assim: mas ganha a mesma coisa que eu não sei como que ele vive. Porque nós temos o nosso entendimento aberto pelo Senhor. Nessa noite, permita que o Senhor abra o seu entendimento para que você possa ser dirigido pelo Senhor. Aqueles discípulos, com certeza, depois dessa abertura na vida deles, com certeza eles foram homens que fizeram uma grande obra. Nós só temos o nome de um, depois não vemos mais, mas nós temos certeza que no céu nós vamos ter notícia de que aqueles homens foram grandemente usados pelo Espírito Santo. Nessa noite o Senhor também está abrindo algumas coisas na sua vida para que você possa ter mudança. Queridos, esse é o tempo de nós vivermos a palavra do Senhor. Como já foi dito aqui, Jesus está voltando. Existem inúmeras palavras proféticas a respeito do que o Senhor irá fazer na próxima década. Mas o que é mais importante, você já sabe o que Deus quer com você na próxima década? Ou você ainda está no ambiente de morte, dizendo: sei lá, não tenho sorte, o urubu passa em cima da minha cabeça. É esse ambiente que você quer? Ou você quer a palavra do Senhor diz: olhar para mim e sereis salvos, olhando para o autor e consumador da minha fé? Eu olho para Jesus. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer abrir algumas coisas na sua vida nessa noite. Não foi declarado aqui que tudo aquilo que estava embaraçando, tudo aquilo que estava fechado, eu creio que o Senhor já está abrindo nessa noite. Então tome posse da palavra. Tome posse da palavra. Permita que o seu entendimento seja aberto, que os seus olhos sejam abertos. Permita o Senhor te colocar na posição que Ele quer que você esteja. E você já está espiritualmente falando, mas você precisa começar a viver. Enfim, deixe que o Senhor faça a obra na sua vida. Não queira fazer a obra, não deixe. Não fique de fora. Não fique como todo mundo está caminhando por aí. Não, você é diferente porque o Senhor te chamou. A palavra do Senhor disse que não foi você que escolheu o Senhor. Nós fomos escolhidos. Você foi escolhido pelo Senhor. Deus, essa noite, fala forte no meu coração. Algumas pessoas entraram aqui e estavam achando que estavam no ambiente de morte. Estavam se contentando. Jesus já ressuscitou, já saiu desse ambiente. Tem algo melhor para a sua vida. O Senhor já mudou a história da sua vida. Talvez as pessoas querem que você fique lá, aonde você ficou, no tempo de vergonha, no tempo que você viveu e quem sabe, como nós ouvimos aqui, tropeçou e caiu. Mas o Senhor já te tirou dessa posição. Levanta e anda. Deus tem novidade para a sua vida. Deus tem novidade para a sua vida. Muitas vezes você coloca as dificuldades. Por que isso? Por que a igreja? Por que não sei quem? Não, nada disso. O Senhor está te chamando para a posição que Ele já tem para você, para o chamado que Ele tem na sua vida. Grandes coisas o Senhor tem a realizar através da sua vida. O Senhor está abrindo seus olhos para você olhar diferente a partir de hoje para os seus filhos, para o seu esposo. Hoje o Senhor está olhando está abrindo os seus olhos, porque Ele te colocou nessa família. Deus está falando com pessoas aqui. Deus te colocou nessa família
Deus te plantou e Deus te deu essa família. Esse é o projeto de Deus para você. Por isso que Ele te tirou da onde você estava. Firme-se no Senhor nessa noite. E tudo aquilo que você ouviu que o Senhor iria fazer vai acontecer. Porque Ele está abrindo seus olhos, Ele está abrindo seu entendimento nessa noite, para você entender qual é a vontade